Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver a questão de número 96 do Enem 2020. Essa questão ela diz o seguinte: a sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, C12H22O11, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Notem, pessoal, que aqui diz o seguinte, a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade. Então, o tempo de meia-vida dessa reação é de 100 minutos. Isso significa que, a cada 100 minutos, a concentração da sacarose, que é o reagente aqui, vai sempre caindo pela metade, tá certo? Então, nós vamos primeiro calcular qual é a concentração inicial, da sacarose, tá? E aqui nós temos a massa e o volume de água. Para a gente poder calcular a concentração, a gente precisa transformar a massa em mols, tá? Porque a concentração aqui é a concentração molar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, usar a expressão número de mols é massa dividido pela massa molar. Mas olha só, a massa a gente tem, mas a massa molar a gente não tem da sacarose. O que a gente tem são as massas molares dos elementos. Então, no caso aqui, nós temos C12H22O11, tá? Então, C12H22O11. Então, para o carbono, pessoal, nós temos 12 átomos de carbono, tá? Então, eu vou multiplicar aqui, 12 vezes a massa do carbono. Aqui diz que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Então, eu vou multiplicar aqui, por 12. 12 vezes 12, 144. Agora, vamos olhar para o hidrogênio. O hidrogênio aqui, nessa molécula, nós temos 22 átomos de hidrogênio. E qual é a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio é 1, tá? Então, 22 vezes 1. Então, eu tenho aqui 22. E o oxigênio, nessa molécula, nós temos 11 átomos de oxigênio, tá? E qual é a massa molar do oxigênio? Aqui está dizendo que é 16 gramas por mol. Então, vamos multiplicar aqui 11 por 16. Então, 11 por 16 eu tenho 176. Então, agora nós temos que somar, né? Então, 4 com 2, 6. 6 com 6 dá 12. Então, nós temos 1 com 4, 5. 5 com 2, 7. 7 com 7, 14. Então, 4 vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, olha só. Nós temos que a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol, tá? Então, eu vou guardar essa informação aqui, massa molar da sacarose, 342 gramas por mol. Como nós temos a massa molar, nós podemos calcular, então, o número de mols da sacarose. O número de mols é simplesmente a massa dividido pela massa molar. A massa aqui são 171 gramas, né? E a massa molar, 342 gramas por mol. Pessoal, dividindo 171 por 342, a gente tem 0,5. 0,5 o quê? Mol, tá certo? Então, o número de mols aqui da sacarose é meio, tá? Meio mol. Agora, a gente já pode calcular a concentração molar, tá? Da sacarose em água, tá? Então, o nosso soluto é a sacarose, tá? O nosso solvente é a água, tá? Então, concentração é igual ao número de mols do soluto, que é a sacarose, dividido pelo volume da solução. Então eu tenho aqui que N1 vai ser justamente 0,5 mols.
E o volume da solução, vamos considerar que é o mesmo volume de água, tá certo? Então, o volume do solvente, vamos considerar que é aproximadamente o volume de toda a solução, que nesse caso são 500 ml de água. Notem o seguinte, pessoal, ó, 500 ml é a mesma coisa que meio litros, tá? Então, para a gente calcular a concentração molar, a gente precisa transformar ml para litro, ok? Então, vamos lá, colocar aqui no volume, meio litro. Então, meio dividido por meio dá 1. Então, eu tenho que a concentração molar aqui é 1 mol por litro, tá? Então, essa é a concentração inicial da sacarose na solução. Então, olha só, pessoal. Então, no tempo inicial, né, vamos colocar aqui o T igual a 0, nós temos que a concentração da sacarose é 1 mol por litro. Tá? E voltando, então, ao problema, ele está querendo saber o seguinte, qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise, tá? Então, no tempo inicial, né, T igual a 0, a concentração é 1 mol por litro. E a gente tem a seguinte informação. A cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Ó. Então, no tempo T igual a 0, a concentração é 1 mol por litro. Então, se passarem 100 minutos, a concentração ela se reduz à metade. Metade de 1 é simplesmente meio, né? Então, eu tenho 0,5 mol por litro. Tá? Então, após 100 minutos da reação, eu tenho que a concentração da sacarose se reduz à metade. Então, 0,5 mol por litro. Após mais 100 minutos, né? Isso significa T igual a 200 minutos, a concentração ela vai cair pela metade novamente, né? Então, eu tenho que aqui a concentração da sacarose agora é meio, tá? A metade de meio é justamente 1/4, ou 0,25 mol por litro, tá certo? Então, passando-se novamente 100 minutos, a concentração ela cai pela metade. Então, ela estava aqui 0,5, foi pela metade 0,25. A gente ainda precisa calcular quando for 400, tá? A gente ainda está em 200. Então, vamos lá. Mais 100 minutos. Então, de 200 para 300 minutos. Então, a concentração ela cai novamente pela metade. Então, ela estava 1/4. Então, ela cai para 1/8, que é a mesma coisa que 0,125 mol por litro. Tá? A metade de 0,25, 0,125. Tá? Então, após 300 minutos do início da reação, a concentração da sacarose ela vai para 0,125 mol por litro. Mas eu quero 400, então eu vou fazer agora, tá? Depois que se passam mais 100 minutos. Então, agora nós chegamos a 400. Então, a concentração ela cai novamente pela metade. Então, ela estava 1/8. E agora vai para 1/16, ou, que é a mesma coisa que 0,0625 mol por litro. Tá certo, pessoal? A metade de 0,125 é 0,0625. Então, essa é a concentração, né, da sacarose depois de 400 minutos do início da reação. Tá? Mas observem que as alternativas aqui que aparecem, elas estão em notação científica. Então, esse número aqui precisa estar em notação científica. Tá bom? Então, aqui eu tenho 0,0625. Então, eu vou passar essa vírgula para cá para o 6. Ó. 1, 2. Então, 6,25 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Tá? Então, essa aqui é a concentração da sacarose, tá? Em notação científica. Então, a alternativa correta é a alternativa B.